modelagem de oponentes para robôs. Ah, eu tenho que começar de novo? Não, pode ir, cara. Não vai lá. Tá. O tema do meu TG é modelagem de oponentes para robôs da Robocup Small Size. O orientador é o professor Marcos Máximo, que também está aqui assistindo junto. Vamos lá, introdução sobre o assunto. A IT Androids é a equipe de robótica do ITA. Ela compete na categoria Small Size League da Robocup. É um robô Small Size, é igual esse aqui que tem mostrado na figura, que é o robô que a IT Androids possui. Eles são cilíndricos, eles possuem 18 centímetros de diâmetro e no máximo 15 centímetros de altura. Os jogos são jogos de futebol, são dois times que competem entre si, e os times da Liga A possuem 11 robôs e da Liga B 6 robôs. Bom, a motivação para o nosso trabalho. Os robôs SSL, eles são extremamente dinâmicos. Um jogo é muito rápido, os robôs passam a bola, chutam alto, os robôs também são omnidirecionais, podem andar em qualquer direção, conseguem rotacionar sobre o seu próprio eixo. Então, dado todo esse contexto, os times têm uma forte pressão para melhorar suas estratégias de jogo. E um dos principais pontos para ter uma boa estratégia é saber quais são as ações do oponente, até mesmo qual é a trajetória que o oponente vai seguir no futuro. Isso ajuda o nosso planejamento de trajetória e também na estratégia de jogo. Hoje, o que o time possui para fazer isso é um filtro de Kalman para estimar a posição do oponente. Mas ele é insuficiente para modelar todos os aspectos que regem o movimento do robô. O filtro de Kalman somente considera aspectos dinâmicos do movimento, mas durante o jogo tem fatores externos ao movimento do robô que afetam a trajetória dele, como, por exemplo, a posição da bola, a posição dos outros robôs em campo, e tudo isso pode ser agregado para predizer a trajetória do robô. Então, os nossos objetivos com esse trabalho são utilizar o Deep Learning para aprender as relações de movimento dos robôs. A gente vai adaptar, nesse primeiro momento, técnicas de predição de séries temporais para o contexto do SSL e, com isso, criar um modelo que entenda o comportamento dos robôs no contexto do jogo. Bom, trabalhos relacionados. Nesse primeiro item, tem dois trabalhos de 2017 e 2019 que são dos mesmos autores, Adachi e Tunaruzzi. O que eles fizeram no contexto da RoboCup é que eles classificaram na mão possíveis ações que um robô SSL pode ter durante o jogo. Por exemplo, atacar, chutar a bola, passar para o oponente do lado. E com isso, eles conseguem determinar quais são uma árvore de comportamento, quais são as possíveis ações que os robôs vão tomar durante o jogo. No segundo, de Erdogan e Veloso, 2018, os pesquisadores utilizam o tempo de playtime, que é o tempo que os robôs estão jogando, não há interrupção, pegam a trajetória dos robôs durante esse tempo e fazem uma clusterização dessas trajetórias que são similares, são clusterizadas, e isso eles identificam como um possível comportamento do robô. Eles desenvolvem a partir disso um sistema que consegue observar a trajetória dos robôs durante o campo e, com a clusterização que eles já fizeram, conseguir encontrar qual é o comportamento possível. Mas eles destacam no artigo deles que, embora o sistema tenha funcionado, a identificação não ocorre em tempo suficiente para o robô deles reagir para a atitude que eles identificaram do oponente. O terceiro é que também pode ser usado o aprendizado por reforço para identificar trajetórias dos robôs. Nesse primeiro artigo de He e outros, de 2016, eles usam a própria política cada robô possui uma política. Esses pesquisadores, eles tentam modelar o oponente a partir da própria política que o seu robô tem. E no segundo, que é esse de 2018, He e Nalu, entre outros, eles utilizam Deep Q Networks para poder fazer modelagem com Deep Learning. Agora, citando novamente o contexto da RoboCup, esse Albrecht Stone 2018 é um survey que analisa várias formas de modelar os oponentes.
eles destacam que, na contexto da RoboCup, do SSL em particular, é possível entender o time como uma única entidade. Então, em vez de modelar cada robô sendo uma entidade, o comportamento de cada um deles, modelar do time como um todo. Eles citam que isso é possível fazer, dado que um único algoritmo roda para controlar todos os robôs na RoboCup SSL. Agora, no contexto mais de predição de trajetórias, esse artigo de Massoud, entre outros, em 2020, ele é mais do contexto de carros autônomos, em que a predição de trajetória é algo muito necessário para o carro autônomo poder interagir com o seu ambiente, tanto pedestres e outros veículos na rua. E eles usam tanto dados de trajetória como dados da câmera do veículo, e no modelo que possui mecanismos de atenção, LSTM, redes convolucionais, para poder prever o comportamento e trajetória dos veículos ao seu redor. Bom, eu vou dar uma introdução agora teórica sobre o contexto, sobre os temas que vão ser abordados nesse trabalho. O primeiro deles é Machine Learning, e em geral a gente classifica Machine Learning como uma técnica de otimização para encontrar as melhores funções que modelam um evento. E tem-se por conhecido que redes neurais conseguem aproximar qualquer função. Um neurônio numa rede neural possui essa fórmula aqui, que é o somatório das entradas, né? O x aqui é um vetor, que possui n termos. Então, os elementos no vetor multiplicados por um peso, que foi aprendido, mais um fator de tendência, né? O bias, esse b aqui. E a diferença entre aprendizado normal e aprendizado profundo, normal, eu quero dizer o raso, né? É que o profundo permite que modelos construam conceitos complexos a partir de mais simples. Então, como essa imagem de exemplo aqui. No machine learning tradicional, a feature extraction normalmente é feita por pessoas feitas na mão. As extrações dessas features é feito já antes de passar o treinamento da rede. No Deep Learning, acontece tudo junto. Então, o que acontece? Existem várias pesquisas que analisam, por exemplo, como as redes convolucionais aprendem elementos de imagem. É muito fácil ver que elas aprendem, primeiro, por exemplo, as arestas de um objeto, depois sua textura, depois seu formato, para conseguir classificar. Então, o Deep Learning, ele realmente consegue construir um modelo muito complexo de alguma coisa a partir de informações mais simples, a partir de conceitos mais simples. Então, mais especificamente do assunto que a gente vai tratar, que é predição de redes temporais, eles são algoritmos para prever valores futuros a partir de observações passadas, metadados sobre elas e informações exógenas. Então, o que são esses metadados e informações exógenas? No contexto da RoboCup, por exemplo, observações passadas podem ser a trajetória que a gente já viu que o robô já executou, que é certo que ele fez. Metadados sobre elas são, por exemplo, a angulação da câmera, a altura da câmera no jogo, tudo isso pode influenciar a predição futura. E informações exógenas, no nosso caso pode ser, por exemplo, a posição da bola, a posição de um robô do robô inimigo, tudo isso influencia na trajetória e pode ser usado no modelo. As redes neurais profundas, elas usam camadas não lineares, como a CNN, LSTM, entre outras, para codificar informações relevantes numa variável latente, que é o exemplo que tem aqui. A predição é feita com funções de codificação e decodificação. Então, por exemplo, há uma função de codificação aqui que recebe o X, as leituras passadas, Y, metadados sobre elas, e o S, informações exógenas, o Y são informações exógenas e o S é metadados. Gera uma variável latente, que depois é decodificada e tem o retorno da nossa predição, a função F. Bom, um dos métodos que se usa hoje para prever séries temporais são redes convolucionais. Elas são muito eficientes para extrair relações dimensionalmente invariantes. E no contexto de séries temporais, uma relação que não varia em muitas dimensões pode ser entendida como uma relação que não varia ao longo do tempo. Então, por exemplo, na RoboCup, a gente pode dizer que o comportamento do robô, o comportamento que se entende do time, é o mesmo ao longo de todo o tempo, né, o comportamento geral. Isso
pode ser um fator que nos leve a usar redes convolucionais no nosso modelo. Um dos pontos negativos dela é que ela precisa de uma janela de passado fixa para funcionar. Então, digamos que eu quero prever 5 pontos no futuro. Eu tenho que deixar treinado já o modelo para ele sempre ter uma entrada de 10 pontos do passado, ou 20, e assim sempre ficar tunando esse modelo para minha funcionalidade. Redes neurais recorrentes. Só um momento, vou pegar água. Contém uma memória interna que atua como resumo das informações passadas, que são, por exemplo, possuídas dentro dessas células. E RNN tem a vantagem de não ser dependente de janelas de passado fixa, diferente das CNNs, e elas têm um problema que elas não conseguem agregar muito bem dependências temporais de longa data. Elas têm um problema que se chama gradient vanishing, que é quando se usa modelos de gradiente para o treinamento, o gradiente fica tão pequeno que não muda mais os pesos. Então, LSTMs tentam resolver esse problema de gradient vanishing e conseguem generalizar melhor as dependências temporais de longa data. Essa figura aqui representa uma LSTM. Os laranjas são células de LSTM e sempre conseguem agregar informações passadas para fazer sua predição. Há também mecanismos de atenção, eles são mais recentes. Eles conseguem generalizar muitos passos no passado, mesmo longe da janela de entrada. Então, por exemplo, aqui, uma própria camada de atenção consegue pegar vários pontos no passado, e a vantagem dele é que eles conseguem se adaptar a padrões temporais com regimes específicos. Então, num contexto, por exemplo, de previsão de vendas de algum comércio, eles conseguem identificar certinho o impacto de feriados e períodos festivos nas vendas. Há também modelos probabilísticos para fazer predição de séries temporais. Nesse caso, a gente tenta agregar informações do problema que a gente está tentando prever no modelo. Então, existe uma forma de adaptar modelos gaussianos, gerando as redes bayesianas, que conseguem prever distribuições de probabilidades ao invés de um ponto único, e também estado de espaços. Então, muitas vezes, existe um artigo que se chama de Deep State Space Modeling, que é esse aqui. Esse aqui é um survey que fala sobre essas informações, o artigo eu não citei, mas ele consegue prever, gerar os parâmetros para utilizar o filtro de Kalman. Então, é também possível usar as redes neurais para gerar os parâmetros da distribuição dos preditivos, tanto gaussiana como até mesmo no filtro de Kalman. Bom, eu vou comentar sobre o dataset, onde a gente está tirando os dados para poder fazer o treinamento da rede. Todos os jogos da RoboCup SSL são gravados desde 2016 até 2019, com exceção de 2020 e 2021 por causa da pandemia. E existem dados online de mais de 200 jogos, desculpa. Os logs contêm informações do juiz virtual e dos robôs. O juiz virtual é que coordena, por exemplo, começou o jogo parou, agora é pênalti, o robô tal foi penalizado, e os dados do robô possuem a sua posição no dado frame que foi analisado. Posição dos robôs e da bola, né? Não só do robô. Então, desses dados a gente consegue extrair as trajetórias dos robôs. Mas os dados eles são muito ruidosos, como tem aqui nessa figura 5. Essa aqui é a trajetória do robô durante um tempo de play-on, né, entre o tempo em que o juiz fala começa e para. Mas também tem muito ruído de quantização, porque os dados eles são extraídos, a posição do robô é dada com o pixel da câmera e a imagem da câmera ela é discreta, né, contínua. Quando ela é feita passada para o ambiente contínuo, fica assim com várias distorções. Então, a gente usou um filtro de Kalman para eliminar um ruído, que é mostrado aqui, a trajetória já filtrada. E a gente também tentou usar filtros como média móvel e passa baixa, mas eles deslocaram a trajetória no tempo, introduziram um atraso. E não é possível, no nosso caso, usar uma média móvel bicaudal, porque a gente procura um filtro que funcione em tempo real no robô. Na predição em tempo real no robô, a gente não tem dados futuros para poder deixar a trajetória sem atraso. Com esses dados de trajetória, é possível extrair a velocidade dos robôs usando a derivada discreta centrada, que tem nessa fórmula aqui.
E para tirar o ruído dos dados, foi usado esse filtro de Savitzky-Golay. Esse é um filtro que interpola polinômios com posições do passado e do futuro. E nesse caso a gente usou porque para deixar a nossa trajetória mais, trajetória nas velocidades com menos ruído. E no robô real, a velocidade ela é encontrada a partir do filtro de Kalman das posições já obtidas da câmera. A nossa metodologia para o primeiro experimento, a gente conseguiu 262.202 casos de treino de um log de apenas um único jogo. Então, é muito vasto o conteúdo da RoboCup para treino. Os dados que a gente teve foram embaralhados, separados aleatoriamente para 70% treino, 20% teste, 10% validação. A gente escolheu nesse primeiro momento uma CNN, porque, conforme eu já expliquei, ela consegue aprender relações que não variam ao longo do tempo. E a gente testou a previsão de 1 ponto no futuro e 10 pontos no futuro. A arquitetura da rede nesse primeiro momento é essa daqui. 2 camadas de convolução e ativação ReLU, e 3 camadas densas, uma com ativação ReLU e as 2 outras linear. A predição de 2 pontos no futuro tem 2 neurônios na última camada, e de 10 pontos no futuro possui 10 neurônios, né? 2 para cada posição, para X e para Y. O treinamento foi feito com K-fold, foi um K-fold de 3, cada um com 10 épocas e BET de 1024. Para cada treinamento, a gente escolheu a rede com menor erro no conjunto de validação. Então, em cada época, né, das 10 épocas, a gente pegou a rede que possui menor erro no conjunto de validação. E para separar a melhor de cada fold, a gente pegou aquela que possui menor erro no conjunto de teste. E também foi feita uma busca de hiperparâmetros para determinar a melhor janela de passado a partir do erro no conjunto de teste. Janela de passado, eu quero dizer quantos pontos no passado eu vou pegar para conseguir prever os pontos no futuro. Então, os nossos resultados. Para prever 1 ponto no futuro, esses são os resultados. Aqui o tamanho da janela do passado é quantos pontos no passado da trajetória eu estou pegando para prever 1 no futuro. Esses são os erros no conjunto de teste. E é bem claro que o tamanho da janela 5 possui um erro um erro menor do que as outras. A gente pegou essa daqui para fazer as próximas análises e eu vou mostrar nos resultados. Essa aqui é o resultado da previsão, a predição para um robô. O azul aqui é a posição verdadeira e o vermelho é o predito. A gente sempre pegou 5 pontos no passado e previu 1 no futuro. Então, cada um dos pontos vermelhos é a predição com 5 passados. E aqui de um outro jogo de um outro robô do time amarelo, outra trajetória. E o destaque é que nenhuma dessas 2 trajetórias estavam nos conjuntos que a gente mencionou antes, né? Não estava nem no de treino, nem de validação, nem no de teste, para manter a predição bastante fiel. A gente tentou calcular a velocidade com a derivada centrada, mas ela acentuou muitos erros, então não é uma técnica viável. O modelo não encontra com fidelidade muitos pontos no futuro. O que acontece é que ele consegue manter o formato da trajetória. Por exemplo, se eu quiser prever 10 ou 20 pontos no futuro, 10 como foi o nosso caso, ele consegue manter o formato da trajetória, mas esses 10 pontos eles são embaralhados. Por exemplo, ele prevê os 10 pontos futuros próximos dos 5 passados, mas eles são embaralhados e não prevêem uma reta, assim, uma posição possível futura do robô. Mas a nossa predição foi melhor do que o filtro de Kalman. Nesse caso aqui, a melhoria não foi tão alta. O erro quadrático médio, que foi usado no treinamento também para determinar os erros aqui nessa tabela, foi tudo o erro quadrático médio. Do filtro de Kalman, nesse exemplo aqui, ele não foi tão melhor, mas eu também peguei logs de outro jogo e passei tanto a rede neural quanto o filtro de Kalman, e o resultado da rede neural foi entre 3 e 4 vezes melhor do que o filtro de Kalman em relação ao erro quadrático médio das posições. Conclusões de trabalho futuro. Nesse nosso trabalho, a gente propôs um modelo de predição com técnica de séries temporais.
ele previu adequadamente um ponto no futuro. E nesse caso, a eficácia foi melhor ou igual ao filtro de campo. A gente pretende aprimorar o modelo para detectar velocidades do robô e também adicionar mais pontos no futuro, porque um pode não ser suficiente para os nossos objetivos. E a gente quer também adicionar conhecimentos do modelo. Como eu mencionei lá, é possível utilizar ou técnicas probabilísticas ou também tentar a abordagem que é usada em carros autônomos, de predição de trajetória mesmo, para aprimorar essa nossa predição. Então, o plano de atividades que a gente vai ter para isso é, durante julho, incorporar a predição de velocidades. Agosto e setembro vai ser feita uma análise de modelos probabilísticos ou de predição de trajetórias, que é mais focado no contexto de carros autônomos, e tentar adaptar isso para o nosso contexto da RoboCup. Dado esse tempo, em outubro, a gente tenta rodar testes nos simuladores da SSL e da Itandroid para conseguir integrar o modelo de predição ao software do robô. E em novembro, vai ser escrita a última parte do trabalho de graduação. E é isso, são as referências encontradas no trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela sua apresentação. Você se ateve ao tempo, eu acho que passou por coisa de segundos, assim, então tudo certinho. E agora eu passo a palavra para a professora Ana, que ela está seus comentários dela. Bom, pessoal, obrigada aí pelo convite para a banca. Primeira coisa parabéns aí pelo trabalho, tá legal, tá bastante. Eu achei a revisão bibliográfica bem atual e bem completa que você fez. Eu só teria alguns poucos comentários aqui para fazer, mais para entender os seus resultados. Aí, se você puder voltar nos slides, beleza, projetar eu vou eles, por favor. Compartilhar de novo. Tá conseguindo ver? Tá aparecendo. Vai lá no slide 10, por favor, só para te fazer um comentário rapidinho. Aqui. Tá, quando você coloca aí essa função aí, só faltou você colocar a função de ativação na soma, tá? Ah, sim, tá certo. Porque senão isso aí é só a função linear, né? Tá, aí no slide, lá já indo para o 21, que é lá a parte dos experimentos. Você falou a previsão de 1 ou 10 à frente, né? Você testou. Mas a arquitetura da rede neural era a mesma tanto para 1 quanto para 10? Isso. Ela foi a mesma. A única diferença é a saída aqui dessa última camada, a camada 5. Para um ponto, são 2 neurônios, porque tem o X e tem o Y, então temos 2 valores. E para 10 pontos no futuro, são 20 neurônios, porque cada ponto tem dois valores, né, o X e o Y. Só mudou essa última saída aqui. Tá, assim, claro que 10 pontos no futuro em relação a 1 já vai ter mais erro mesmo, né, naturalmente. Mas você não acha que a rede teria que ser talvez um pouco maior para esse outro problema? Sim, com certeza, mas eu também acho que vale muito a pena a gente analisar, como eu mencionei, outras técnicas de previsão, não somente a rede neural direta, tentar incorporar modelos do conhecimento do campo nesse modelo. Tá. E assim, esse ajuste dessa rede neural, você testou essa, mas você pretende testar outras? Sim, a gente vai testar outros modelos com CNN, LSTM ou até uma junção dos dois para poder obter resultados mais satisfatórios. Tá. Com relação... Você fez essa divisão, né? 70 treinamento, 20 teste e 10 validação. Aí depois você fez cross-validation em cima do quê? Do treinamento, é isso? Então, o 70% foi usado no treino. Esse conjunto de validação, 10%, eu utilizei para ver
pegar qual que é a melhor rede entre essas 10 épocas, porque cada época o validation loss ele muda. Então, no total de 10 épocas, eu peguei aquela que possui o menor erro no ponto de validação. Como E se fosse um early stopping, assim, né? Quando ele Isso, começa. isso. Mas eu não parei antes, deixei indo até as 10, mas ficou salva só aquela que possui Tá. menor valor no conjunto de validação. E do CAFOD para cada uma, tudo isso foi feito para cada um dos tamanhos de janela, né? Não só para um. Mas do CAFOD, dos nossos três folds, foi selecionada a rede com menor erro no conjunto de teste, daí os 20%. Tá. Não, estou tentando entender ainda. Então, 70% para treinar, 10% para fazer para escolher a parada da rede e 20% para escolher qual que é o melhor, é isso? Isso. Tá. Mas aí você não. Aí quando você mostra aqueles resultados lá, por exemplo, lá do frente. Esse aqui é o conjunto de erros, de teste, os 20%. Esses valores aqui são dos 20%. Tá. E aí, mas ele não viu durante o treinamento, né? Não. Eu só usei esses 20% para escolher qual que é melhor no CAFOD, mas esses 20% não foram vistos nenhuma vez no treinamento. O que eu não entendi foi isso, você fez CAFOD no conjunto de teste, é isso? O que acontece é que o conjunto de teste ele foi separado também, né? Cada um dos folds pegou uma parte diferente do conjunto de teste e uma parte diferente do conjunto de validação. Eles foram todos separados. Então, para 3 folds, a gente tinha 3 conjuntos distintos, com valores distintos, mas para escolher qual fold deu o melhor resultado, foi usado os 20% que não estavam nem no de validação, nem no de teste. Tá assim, para mim tá só confuso como é que foi feito essas divisões aí, se não teve, se você não, então seus resultados acabam não sendo otimistas, alguma coisa do tipo, entendeu? Essa foi minha maior dúvida. Aí quando você mostra lá, por exemplo, aqueles gráficos que tem Isso, assim, aí foi nesses 20%. Não, esses dois aqui estavam em outro log, eu peguei de outra fonte. Era outro ainda. Isso, outros que não pertenciam àquele conjunto lá. E você está sempre, nesses aí você está prevendo um ponto à frente. Isso mesmo. E o que aconteceu? O do 10 pontos, então você descartou daí para frente? Isso, eu descartei porque, embora a formato trajetória nesse caso era, como eu posso dizer, fiel, tipo, tinha esse formato aqui, os pontos que ele previa, os 10 no futuro, eles eram embaralhados, tipo, não representavam uma linha reta, nada, eram embaralhados assim no espaço. Tá, não tinha a sequência temporal adequada. Isso. Ok. Aí, voltando ali naquela tabela que tem os 4, 5, tá. Então, quando você fala aí, esse erro já é só para um mesmo, né? Ponto. Isso, só para um. Só está variando ali o tamanho da janela de entrada, né? Isso. Tá, ok. Acho que agora eu entendi. Mas assim, então deixar claro esses aspectos. Sim. O essa CAFOD, parte aí ele também, foi feito em cima desse 70% de treino, acho que isso eu não falei mesmo. Para cada um dos folds foi separado esse conjunto de 70%. Então, você fez o CAFOLD aí, né? Dentro de treinamento, Sim. você fez um CAFOLD para decidir. Não, tudo bem, daí tá. Isso que eu fiz. Daí o CAFOLD pegava também esse de validação e dividia também. Ele dividia igualmente esse e esse para os folds. Tá. Então, na verdade, é como se fosse 80%, e aí dentro você dividia 10%, você fazia o CAFOLD e dividia uma parte para validação.
Depois você vê, você vai ter que ver como é que descrever isso aí, tá? Só porque tá Tá, meio tá, eu entendi. difícil Mas, de entender. sim, sim, tá bom. Isso eu Mas vou teria que fazer arrumar. no treinamento mesmo, tá certo. E aí o que você Sim. poderia fazer é separar um dos folds para validação, por exemplo, entendeu? Você poderia fazer isso também, mas enfim, tudo bem também separar ali 10%, não tem problema. É mais que tem que escrever bem direitinho. E aí também, porque como você embaralhou e separou aleatoriamente, talvez fazer se embaralhar e mais umas 2 vezes, assim, para dar uma média de desvio padrão. Só Tá. porque, né, depende, quando a gente embaralha e separa tal, depende muito do que ficou em cada parte, né? O objetivo de embaralhar foi que, quando eu faço o processamento dos logs, ele ia ter sempre a trajetória, ele ia pegar sempre os 5 pontos passados e um do futuro. Daí o próximo teste que eu ia dar para a rede ia ser de novo os 5 passados, que eram logo em seguida daqueles que já passaram e outro no futuro. Então isso fica muito enviesado, a rede está sempre vendo a mesma trajetória seguida, assim. Então o embaralhamento foi simplesmente para dar, olha, umas coisas totalmente descorrelacionadas uma com a outra e ter um treino mais fiel. Não, sim, tudo bem. É só mais porque como é um processo estocástico, repetir, só isso, Uhum. entendeu? Tá. Repetir mais umas 2 vezes, assim, para fazer uma média e O desvio padrão. treinamento, a senhora fala. Essa divisão em 70, 20, essa divisão que você fez aí, fazer mais vezes, só isso. Porque daí ficam conjuntos diferentes a cada rodada, né? Ah, Só para a sim, gente ter sim, uma ideia da sim. variabilidade do modelo frente a diferenças nos dados. Tá. Só isso. Eles foram embaralhados, mas para cada um dos modelos o embaralhamento foi o mesmo. Tipo, para cada um dos treinos o embaralhamento foi o mesmo, para manter a consistência. Também deixei dessa forma. Não, sim, tudo bem. A questão que eu tô falando é mais para você ter uma média de desempenho frente a diferentes embaralhamentos. Na verdade é isso. Tá? Para todos eles. Aí faz umas 3 vezes, assim, só para ter uma ideia. Porque, na verdade, assim, o difícil, muitas vezes, de redes neurais é que, além de ter vários parâmetros, na verdade, ela é bem estocástica, né? Ainda tem a questão que os dados que você... Como os dados são fornecidos, influencia o resultado, a ordem que eles são fornecidos influencia o resultado, como elas são inicializadas influencia o resultado. Então, assim, a rigor, quando a gente vai trabalhar com redes neurais, a gente tem que repetir um monte de coisa várias vezes e fazer média, sabe? Mas aí eu tô falando para você só para, pelo menos, fazer ali algumas divisões diferentes, para ter uma ideia do que acontece quando muda um pouco o conjunto de treinamento e o que fica para teste, né? Sim. Mas é isso, daí dos meus comentários é isso. De resto, eu acho que tá muito bom. Aí você vai comparar com o filtro de calma, né? Pelo que eu entendi. Num primeiro momento, o baseline foi esse, né? Sim. Tá. Então, legal. Tá, eu acho que estou satisfeita aí com as respostas e parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Passo aí pro Máximo. Muito obrigado, professora Ana, pelos comentários. Eu anotei aqui e aí vou me certificar aqui com o Lucas para a gente incorporar essas modificações na apresentação e no texto e também no trabalho. E quanto ao trabalho do Lucas, queria parabenizar pela apresentação, ficou muito bem feita, muito bem explicado, de modo geral, tem alguns detalhes, claro, para melhorar. E também parabenizar por já ter resultados parciais, né? Que muitas vezes na sua casa também estão Sim, no vizinho estão todos reformando. os vizinhos, então, hoje resolvi. Sim, é muito comum tu estar na chamada e ter alguém assim Aqui também com uma estava serra atendido. atrás. Tá, começou de novo. E parabenizar pelos resultados parciais aí, que estão bem legal também, e com certeza tem bastante espaço para melhorar, né? Tem pela questão que a gente tinha falado de incluir velocidade também, né? O estado da velocidade, da predição.
várias coisas para tentar também para melhorar, diferentes arquiteturas de rede, essa questão também de talvez tentar aumentar o tamanho da rede para prever mais pontos. E aí várias coisas ainda que dá para melhorar. Realmente esse trabalho ele é bem incipiente ainda. A gente passou muito tempo discutindo o tema, discutindo o que é fazer, como que é atacar o problema, acabou divergindo um pouco, vendo as coisas de reinforcement learning, até que a gente finalmente decidiu que ia realmente só prever trajetória. Então isso acabou divergindo bastante o trabalho do Lucas, e aí realmente ele foi só nos últimos semanas aí que ele realmente focou nessa parte de investigar o dataset e fazer realmente a predição. Então ainda tem bastante espaço para melhora, com certeza, vários pontos que a Ana levantou, até essa questão também da divisão dos dados, né, de como fazer isso direitinho e explicar bem, que a gente também vai se ater a fazer bem. Beleza. Mas é legal que já mesmo com uma coisa bem simples, já parece que está melhor do que a predição do filtro de Kalman, né? Sim. Que é o que atualmente é utilizado pela equipe. A gente basicamente só faz uma estimativa cinemática do que o oponente está fazendo e aí prevê com base nisso, que é uma coisa super simples de se fazer. Beleza. Tem uma coisa também, Lucas, que eu não sei se você já investigou, que é fazer modelos especializados para cada time, né? Eu acho que esse modelo que você fez, ele é geral, né? É geral, mas eu peguei aqui, cadê no slide? Exemplos de 2 times, né? O que acontece? Esses 2 jogos aqui, eu peguei logo, como eu disse, no começo eu peguei logs de um jogo só. O treinamento foi feito só com os 262 mil casos de um jogo só. E lá tinha 2 times, né? O time azul e o time amarelo. Eu tirei essas 2 trajetórias específicas aqui para poder plotar o gráfico. E parece que para os 2 times ele funcionou razoavelmente bem. Entendi, mas os 262 mil são de 2 times, assim, você aproveitou dados dos 2 times, né? Tanto da esquerda quanto da direita. Isso. Tudo misturado. Talvez que seja interessante depois, sei lá, pegar CM Dragons, aí todos os jogos do CM Dragons, e aí tentar aprender o modelo do CM Dragons, né? Sim. Eu acho que isso talvez melhore, porque cada time joga, embora, claro, a forma dos robôs jogar tem uma certa correlação, né? Porque eles jogam de forma minimamente racional, a gente espera. Existe alguma correlação, mas cada time joga de uma forma diferente, né? Então, às vezes, você dá sinais bem conflitantes para a rede aprender a fazer sua previsão. Beleza. Eu acho que isso... Mais alguma coisa para comentar, Ana? Não tem mais nada, não. Beleza. Alguém da plateia quer comentar alguma coisa? Débora, Francisco? Não, obrigado. Beleza, Não. então... Não? Tranquilo. Então, agora a gente passa para uma fase em que a gente vai ter uma deliberação sobre a banca do Lucas. Ana, você quer fazer uma sessão reservada? Não, pode... Por mim, tudo bem. Já é TG1, né? Tá Tranquilo, então. mais tranquilo. Então, pode falar seu parecer aí. Não, tá aprovado. Por mim também está aprovado. Então, parabéns, Lucas, pela sua aprovação no TG1. E é isso aí. Espero que a gente possa se ver aí de novo no TG2. Eu não posso participar novamente. Quer falar alguma coisa? Eu? É. Eu acho que tem trabalho, como tu mesmo mencionou, começou um pouco tarde, né? A gente ficou muito tempo deliberando sobre as possibilidades, o que ele podia fazer com nossos dados. E eu acho que agora é hora de a gente se especializar mais num campo, entendeu? Escolher uma daqueles métodos de abordagem, se especializar naquele e utilizar aquilo para fazer a predição. Sim. É normal, né? Quando tem muitas possibilidades, a gente acaba abrindo, depois vê que não vai dar certo e aí decide, não, vamos fazer de algum jeito, porque senão não vai sair. É uma coisa normal de acontecer. Ainda mais quando esse tema especificamente para a equipe é algo novo, né? Tipo, não tem trabalhos ainda anteriores nessa questão de predição do oponente. Então, mas é normal. Mas tranquilo, tá indo bem, proteger, super tranquilo. E aí depois pro mestrado a gente vê o que faz. Beleza, muito obrigado a todos aí pela participação. E é isso aí. Obrigada.
Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente.